dia. Estamos aqui para mais uma aula do Sri Chaitanya Charitamrita. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namide Namaste Saraswati Deve Gauravani Pricharine Nirvishesha Sunyavadi Pastatya Desha Tarini Om Jnana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshuritam Dinam Tadmaiti Guravinam Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadanti Kham Panchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Bhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, lendo do Sri Chaitanya Charitamrita, do Adi Lila, capítulo 1. Então, hoje eu vou ler o verso. Nosso verso que eu ler vai ser do verso 4, não, desculpe. Do verso 38 até o verso 43. Eu vou ler o verso anterior também, só para a gente pegar aqui. Não é 38, 31. Bhagavanera Bhaktayata Srivasa Pradhana Tam Sabarapada Padme Sahasra Pranama. Há inúmeros devotos do Senhor, dos quais Srivasa Thakur é o principal. Ofereço minhas respeitosas reverências milhares de vezes aos pés de lótus deles. Advaita Charya Prabhura Ansha Avatara Tangra Pada Padme Koti Pranati Amara. Advaita Charya é a encarnação parcial do Senhor, e por isso ofereço minhas reverências milhões de vezes a seus pés de lótus. Nityananda Raya Prabhura Swarupa Prakasha Tanrapada Padma Vandu Yangram Munidasa. Srila Nityananda Rama é a manifestação plenária do Senhor, e eu fui iniciado por ele. Portanto, ofereço minhas respeitosas reverências aos seus pés de lótus. Gadadhara Panditadi Prabhura Nija Shakti Tangra Sabara Charani Mora Sahasra Pranati. Ofereço minhas respeitosas reverências às potências internas do Senhor, encabeçadas por Sri Gadadhara Prabhu, Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Swayam Bhagavan, Tangrara Padara Vinde Ananta Pranama. O Senhor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu é a própria personalidade da divindade, e por isso prostro-me inumeráveis vezes a seus pés de lótus. Arane Prabhu Re Kariya Namaskara
Eichaya tengroyaiche karie vichara. Tendo oferecido reverências ao Senhor e a todos os seus associados, tentarei agora explicar estas 6 diversidades em um nó. Significado por Srila Prabhupada. Há muitos devotos imaculados da Suprema Personalidade da Divindade, todos dos quais são considerados companheiros que rodeiam o Senhor. Deve-se adorar Krishna, juntamente com seus devotos. Os diversos princípios são, portanto, a parafernália eterna, por meio da qual podemos nos aproximar da verdade absoluta. Hare Krishna. Então nós vamos explicar esta série de versos. Na verdade, esta série de versos estão explicando um verso antes que foi lido na aula passada, que é o verso 36, e também o verso 35. E, na verdade, é o verso 34 que está sendo expandido, né? O verso 34 é um verso em sânscrito, não é um verso bengali, que fala Vande Gurum Isha Bhaktan Isha Avatarakam Tat Prakashanscha Tat Shakti Krishna Chaitanya Sangyakam. Na verdade, esse verso oferece, Krishnadas Kaviraj Goswami está oferecendo reverência. Ele diz aqui: ofereço minhas respeitosas reverências aos mestres espirituais, aos devotos do Senhor, às encarnações do Senhor, às suas porções plenárias, às suas energias e ao próprio Senhor primordial, Sri Chaitanya Mahaprabhu. O que está sendo descrito aqui são estes 6 princípios. Na verdade, na outra aula que eu dei, na verdade, quando eu vi esses 6 princípios, na hora eu me confundi com o Panchatattva, mas na verdade eles incluem o Panchatattva, na verdade. São esses 6 princípios, ele vem, como está dito aqui, nesse verso em sânscrito que foi discutido na aula passada. Ele chama-se Gurum. O que ele está fazendo referência é ao princípio de Gurum, é o mestre espiritual, tá? Na verdade, essa palavra em sânscrito, ela está no plural, Gurum, tá? Gurum. Então significa que está se referindo, como esse primeiro verso aqui, entende? Que os meus mestres espirituais, apesar de ser um desses 6 princípios, eles consideram que também estes 6 princípios que são Gurum, mestre espiritual, Isha Bhaktaha, os devotos do Senhor. Quando ele fala dos mestres espirituais, Gurum no plural, na verdade tinha que ser no dual também, mas como não é só, você não enumera 2 categorias, mas você enumera quantidades de mestres espirituais, então por isso está no plural. Então são 2 tipos de mestres espirituais que compõem essa pluralidade, essa fartura, essa opulência de mestre espiritual, que Krishna é tão misericordioso de que vê a nossa condição. Ele não dá apenas um mestre espiritual, um Diksha que te inicia, mas também Krishna continua a vir na forma de grandes personalidades. Então, primeiro, o mestre espiritual é o Diksha Guru, que nesse caso, Krishna Kaviraj Goswami está se referindo a Sri Nityananda Prabhu. Então, Nityananda Prabhu foi o mestre espiritual iniciador dele, tá? Que deu-lhe Diksha, conectou ele com o processo de libertar-se desse mundo material, o qualificou para poder ser assim um adorador de Krishna, um estudioso dos Vedas, etc. Que na verdade Diksha, ela permite que a pessoa possa ter isso. E os seus gurus iniciadores,
seus gurus instrutores, que são quem? Os 3 Goswamis. Rupa, Sanatana, Yoga Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Gopala Bhatta Goswami. Então, esses são os 2 gurus. Então, por isso que eles estão oferecendo reverências ao Guru, aos diferentes mestres espirituais dentro dessas 2 categorias, de mestre espiritual iniciador e mestre espiritual instrutor. Na verdade, se nós vemos mais para frente, quando se fala sobre uma explicação, depois dos próximos palestrantes, eles vão começar a destrinchar esses princípios, e agora o Chaitanya Charitamrita, logo nesse primeiro capítulo, vai descrever bem o princípio do mestre espiritual, com detalhes. Não? Então, o Sr. Prabhupada explica que não há diferença entre o mestre espiritual iniciador e o mestre espiritual instrutor, né? Porque geralmente, às vezes, o mestre espiritual instrutor mais relevante, às vezes, então, e a pessoa, quando ela não está iniciada, ela aceita ele como o seu mestre espiritual iniciador, mas muitas vezes, por exemplo, podemos ver que mesmo em nossa Sampradaya, podemos ver que às vezes muitos elos não são de Diksha, são de Shiksha. Por exemplo, Bhaktivinoda Thakur não é Diksha, discípulo iniciado por Diksha de Jagannatha Das Babaji. Jagannatha Das Babaji é o seu Shiksha Guru, e nós colocamos dentro da nossa tradição. Então, às vezes, por isso que não há diferença. Krishna se manifesta da mesma maneira no Shiksha Guru e no Shikshas Guru, porque é dito que o Diksha Guru ele tem que ser plural, tá? Ele é uma pessoa que conecta. Essa conexão formal do Diksha é feita por uma pessoa apenas. Por ser dito ofensivo se aceitar vários Dikshas. Claro, existe uma exceção de quando essa conexão com o Diksha, com o Krishna através do Diksha está comprometida, está quebrada, aí você pode, mas é uma exceção, não é uma regra. Okay? Mas não existe restrições nenhuma quanto à aceitação de vários Shikshas Gurus que nos guiam. Por exemplo, nós todos na ISKCON temos o Shiksha Guru prioritário mais importante na nossa ISKCON, nosso movimento Hare Krishna, é Srila Prabhupada, que ele é o Acharya fundador. Ele é aquele que estabeleceu nossa instituição, a ISKCON, e deu os padrões, pelo seu próprio exemplo, de como que nós temos que comportar, como que nós temos que nos ocupar na vida espiritual, como nós devemos nos associar, como nós devemos administrar a nossa vida, como devemos administrar a pregação. Então, ele nos dá todas essas instruções práticas da vida espiritual e também nos instrui sobre todo tipo de sambandha gyana, o conhecimento necessário para nós nos ocuparmos, a videya gnana, a prática para nós podermos espiritualmente, e por fim também nos dá as instruções sobre prayojana gyana, conhecimento último. Ele nos está nos dando tudo, ou pelo menos ele nos abre o caminho pelo qual nós podemos obter todo o conhecimento. Não há carência. Tá? E o segundo princípio é o princípio de Isha Bhakta, o devoto do Senhor, que nesse caso, entre esses 6 associados, essas 6 manifestações, que Krishnadas Kaviraj Goswami consideram todos eles também como seus mestres. Todos eles também são seus mestres. É o Isha Bhakti. E o Isha Bhakta, ele, portanto, ele pode ser considerado Gadadhara, Srivasa Pandita. Srivasa Pandita, Srivasacharya, ele é exatamente a manifestação do devoto. Por isso ele diz que Srivasa é uma encarnação de Narada Muni, né? O devoto sempre presente na lila, nos passatempos do Senhor Supremo. Tá? E depois nós temos o que é Isha Avatara. Isha Avatara todo mundo sabe quem é Advaita Acharya, que é exatamente a encarnação Mahavishnu, a encarnação do Senhor Supremo, que veio na lila de
Krishna e Radha como Chaitanya Mahaprabhu. E depois nós temos quem? Prakasham. Prakasha significa a porção plenária de Krishna. E quem é essa porção plenária de Krishna? Na verdade, Krishna é o Bhagavan, Adi Purusha, a suprema personalidade de Deus original, a origem de tudo. Isvara Parama, Krishna, Sachitananda Vigraha, ele tem a forma plena de Sachidananda, que é a personalidade suprema, ele é Ishvara Parama, e ele é a origem de tudo. Então, por isso é dito que Krishna ele é o Anshi. Isso é explicado muito bem pelo professor Swami no Lago Bhagavatamrita. Krishna é Anshi por excelência. Ele é a origem de todas as outras coisas. Ele não tem origem. Então, ele não é um Anshi de nada. Seu Krishna, por isso é o significado de Bhagavan, a personalidade dele, que ele não é Ansha, ele não é expansão, nada. Não existe nada da onde ele tenha vindo. Mas, ao contrário, ele é a Sarvakaranakara, a causa de todas as coisas. Então, todos os outros diferentes expansões de Krishna, eles são considerados Ansha. A palavra Ansha é a expansão do Anshi. Tá? Então, por isso está aqui. Então, está dito que. E uma outra forma para expansão também é Prakasha. Prakasha indica aquela porção plenária. Por quê? Porque, na verdade, Nityananda é realmente a manifestação de Balarama. E Balarama é o primeiro Ansha, a primeira expansão plenária do Senhor Krishna. Primeiro em Vrindavana, e depois, quando ele se expande no Chaturvyuha, né, nós temos que ver que Vasudeva é a expansão direta de Krishna, e a expansão da expansão plenária de Krishna vem Shankarshana, e depois é de Shankarshana que depois se expande em Aniruddha, Pradyumna primeiro, depois Aniruddha, e desses. Então, essas expansões desse Chaturvyuha existe também em Vrindavana, no mundo espiritual, em Krishnaloka, num dos bairros de Krishnaloka chamado Dwarka. Em Dwarka, aí existe Mathura e Dwarka, que é o lugar onde Krishna exibiu esta lila ligada a essas expansões dos Vyuhas no mundo espiritual. Então, e dessas expansões, dessas diferentes expansões, surge o segundo Chaturvyuha, que é situado em Vaikuntha. Tá? Em Vaikuntha. E de Vaikuntha, este Senhor Supremo, como Vasudeva, se expande como Shankarshana, e este Shankarshana, ele deita. Este mesmo Shankarshana deita no oceano, no mundo material, ali deita naquele oceano causal, que é a origem de todo o mundo material, um aspecto de prada na natureza material, e lança o seu olhar. Então, este Narayana, Mahavishnu, é exatamente o outro nome de Shankarshana. Shankarshana se expande na forma de Pradyumna. Então, este Pradyumna, ele se torna o Garbhodakshai Vishnu. Garbhodakshai Vishnu seria o Karanodakshai Vishnu, o Mahavishnu, e aí Pradyumna se manifesta como o Garbhodakshai Vishnu, que se torna a alma dele. Então, como Mahavishnu, o Shankarshana é a super-alma de toda a totalidade do mundo material. E como Garbhodakshai Vishnu é a super-alma deste universo de Brahma, que cria esse universo, e depois ele se expande que é relativa à forma de expansão de Aniruddha, que se torna Kshirodakshai Vishnu, Paramatma no coração. Então, todas são anchas, são todas expansões, são prakasha. Mas só que prakasha
se refere àquela uma que é Krishna, mas não é diferente, apenas Krishna tem uma qualidade a mais, entende? Que a sua doçura tem 4 qualidades a mais que Krishna tem. Mas aí, então, expansões, o Avatara, que é exatamente o avatar de Mahavishnu, entende? Que é a Advaitacharya, agora o Prakasha, a expansão pessoal, a expansão plenária, é exatamente Sri Nityananda. Nityananda é a manifestação plenária do Senhor. E também ele está na categoria do que foi descrito no primeiro, um dos gurus, dos mestres espirituais. Você diz aqui, o Sr. Nityananda Prabhu, ele também é o seu mestre espiritual iniciador. Então agora nós vamos para o quarto princípio, que é o princípio de Shakti. Shakti. Então, esta potência, manifestação da potência interna de Krishna. Claro, aqui está referindo a Shakti espiritual do Senhor, que é encabeçada, liderada por Sri Gadadhara Prabhu. Gadadhara Prabhu é o princípio exatamente de Shakti. E, por fim, como são 5 princípios, o próprio Senhor Supremo, ele, Senhor Nityananda, ele compôs. Então, na verdade, podemos ver que esses 6 princípios que é descrito aqui, eles abrangem exatamente o princípio do Panchatattva mais o mestre espiritual. Você tem o mestre espiritual mais os 5 membros do Panchatattva, nós podemos ver que são estes 6 princípios que é explicado aqui nesta parte do Sri Chaitanya Charitamrita. Então nós estamos falando sobre esse ponto, tá? Então, por isso que podemos ver que a importância, a questão de Panchatattva, é que ele nos estabelece com as bases do processo da vida espiritual, como Srila Rupa Goswami diz. E quando nós nos aproximamos da vida espiritual, o que nos impulsiona, o que nos inspira para chegar no processo espiritual é a nossa pequena fé, Shraddha, Adashraddha. Esta fé deve fazer que nós possamos nos aproximar da misericórdia de Krishna. Nós, almas condicionadas, iludidos por Maya, por tempos sem memórias, estamos ainda iludidos, pensando que podemos desfrutar nesse mundo material. Então, por isso que o Senhor Supremo, ainda assim, mesmo nesta condição assim ofensiva, invejosa que a alma está, e portanto ela está aqui nesse mundo material, o Senhor ainda é misericordioso. O Senhor não abandona a alma, ele vem, ele cria esse mundo material. É dito que esse mundo material é a manifestação da misericórdia de Krishna. Então nós temos que ver desta forma. E vendo dessa forma, nós vamos também procurar entender qual é o propósito deste mundo material. Por que Krishna, como que Krishna está manifestando a sua misericórdia, criando esse mundo material? Às vezes os devotos ficam questionando, mas se Krishna é bom, por que esse mundo tem material, por que esse mundo é assim? Porque esse mundo material é para ser assim mesmo. Senão nós não estaríamos no mundo material. Se fosse para nós estarmos no lugar perfeito, eterno, sem sofrimento, sem justiça, sem intrigas, sem política, sem assim, o que caracteriza o sofrimento desse mundo material, por isso esse mundo material é cheio de miséria. Por isso é dito que Maya, a energia material personificada nesse mundo material, na divindade de Durga Devi. Então, Durga Devi, ela é exatamente a manifestação, a personificação de Maya. Daivi Resha Guna Amai, Mama Maya Durachaya. Essa energia material, ela
reflexo da energia espiritual, por isso Krishna, ela é real, por isso Krishna chama ela é Daivi Maya. Daivi, ela é Daivi divina, não é como os impersonalistas tentam colocar, não, que o real, eu sou, é a única coisa real. Agora, o mundo material é falso, como Shankaracharya explica, né? Brahma Satyam Jagat Mithya. Brahman, o aspecto impessoal de Deus é a única coisa real, não ser impessoal. E, portanto, só tudo que se funde nesse impessoal é que a pessoa se torna Deus, quando se funde no impessoal. Agora, Jagat Mithya significa falso, é ilusório, é uma ilusão. Assim como uma pessoa pensa, quando ela pisa numa corda, ela pensa que aquela corda é uma cobra e fica assustada. E toda forma nós estamos pisando no mundo material pensando que ele é real. E, portanto, nós estamos sofrendo. Então, Durga, que é a personificação dessa energia material, é dito que Durga, ela tem vários braços, 10 braços. Durga tem. Nesses braços ela está cheia de armas. Uma dessas armas é o tridente. Um tridente. E esse tridente personifica o quê? As misérias desse mundo. Kleshas. Então você tem primeiro a Adhyatmika Klesha, aquela miséria causada do Atma, do si mesmo, daquilo que você pensa que você é. Srila Prabhupada fala que essa palavra Atma significa si mesmo e pode indicar, se você pega o dicionário de sânscrito, a palavra Atma ela pode significar coisas totalmente, às vezes não tem nada a ver uma com a outra, aparentemente, mas elas têm alguma a ver, porque indica aquilo que você se identifica como sendo você. Então, por isso a palavra Atma significa o corpo, ela pode significar mente, ela pode significar também inteligência, e pode indicar a alma. Ou seja, Atma é aquilo que você se identifica como sendo. Então, significa quando o Atma, aquilo que você se identifica, te causa sofrimento, por exemplo, conhecimento causado pelo corpo, conhecimento causado pela mente. Então, tudo isso são chamados Atmika. É o conhecimento que você mesmo se sujeita. Conhecimento que vem de você mesmo, não vem de ninguém, não pode culpar ninguém. Então, Adhyatmika Klesha. E depois o segundo tipo de sofrimento, o segundo parte do tridente da energia material para fazer nós não pararmos de entender que esse mundo material não é um lugar perfeito, é exatamente Adhibhautika Klesha, aquela miséria causada de Ruta são seres vivos. O que os outros seres vivos, outras entidades vivas causando miséria para nós. Isso chama-se Adhyatmika Klesha. Então, a Adhyatmika Klesha, miséria causada por outros seres vivos, sejam seres vivos sutil, no sentido dos Bhuta mesmo, fantasmas, de mosquitos, a dengue, não, que hoje em dia está voltando aí, não. Existe uma pandemia de um que é um vírus, não? Covid-19, né? Tá causando isso tudo é miséria causada por outros seres. Ou então a miséria causada pelo nosso próprio corpo, às vezes. Desculpa, esse aqui é o adiático, estou voltando. Miséria causada por outros seres, parentes, inimigos, pseudos amigos, etc. Um marginal, tem uma outra pessoa que te causa sofrimento, entende? Às vezes esses animais pequenininhos, um cachorro te morde, um animal, uma aranha, um escorpião, isso tudo causado por outros seres vivos. Seres vivos nos causam sofrimento. Nós nos causamos, já afligimos em nosso próprio sofrimento e outros seres. E por fim nós temos o Adhidaivika Klesha. Adhidaivika. Daivika significa os deuses. O deus significa os devas, na verdade. O próprio chama de semideuses, na verdade. Os deuses, os semideuses, os devas, eles controlam as forças da natureza.
E, portanto, a miséria causada por eles são chamadas misérias causadas pela natureza, tá? Essa natureza controlada por forças superiores a nós, né? Então, furacão, muito frio, tem uma seca, sofrimento causado pelas forças da natureza, um maremoto, ou então esse excesso de desequilíbrio no clima, essas coisas todas que estão sob o controle dos devas. Então, isso causa. Então, Maya, ela está assim causando sofrimento para nós. Então, nós não podemos pensar que este mundo material, como que nós podemos ver? Então, se é a misericórdia de Krishna, esse mundo material também é misericórdia, mas por que nós encontramos um monte de sofrimento? Certamente não tem só sofrimento, tem também um pseudo prazer. Então, prazer que vem acompanhado de um pacote. Porque é assim que a entidade viva se ilude. Por isso explicado na filosofia do yoga, né? As ilusões que vêm, e a vida e a ignorância de quem nós somos. Depois existe a identificação com esse corpo. É por isso que Maya, ela tem duas energias que ela captura a entidade viva. A primeira, ela faz você esquecer quem você é. Esse conhecimento, essa forma de Maya chamada avidya. Aquele conhecimento que faz você... Eu esqueço a minha natureza, essa natureza de ser um servo eterno de Krishna. Svera Jarupa Roy, Krishneira Nityadyasa. Se descreve que a entidade viva, ela é parte integrante de Krishna. Essa entidade viva, que é a energia material, Daivi Risha, essa energia material, o que ela faz com essa entidade viva? Faz ela esquecer. E aí ela, quando a entidade viva já está ali iludida, esqueceu do mundo espiritual, esqueceu da sua natureza espiritual, de poder servir a Krishna eternamente, voluntariamente, com prazer, aí ela recebe a segunda camada de ilusão. E nessa camada de ilusão, que é explicada, é chamada de Asmita, ou Ahankara. Asmita significa coisa de que eu sou esse corpo, eu sou essa mente. Então nessa condição, então assim, bem empacotado por Maya, a entidade viva, bem empacotada por Maya, e assim ela já está bem iludida, aí ela está pronta para o processo da existência material, que começa com raga, apego, pega as coisas para conseguir prazer. E depois, porque o prazer nem sempre vem, às vezes vem o prazer, e daí vem os kleshas, vem as misérias juntas. Na verdade, na natureza material, ela não deixa nós apenas pegarmos a satisfação e ficarmos satisfeitos. Então podemos ser felizes nesse mundo. Muitas pessoas idealistas, entende? Uma filosofia bem poliânica, assim, tenta mostrar que, na verdade, esse mundo é bom, a gente tem que ser feliz, abraçar todo mundo. Esse mundo, nós temos que ver a natureza. Então tem essas pessoas que são idealistas, elas não estão erradas, mas elas têm apenas uma visão parcial do mundo. Esse é um aspecto bonzinho, do material que também existe. Mas aquele vem, é assim como quando você vai no supermercado querer comprar uma mercadoria, e aí aquela empresa que vende a mercadoria vem assim, amarrado na mercadoria, uma amostra grátis. Na verdade, não tem nada de grátis, você está pagando o preço daquilo, pelo preço da mercadoria ali, mas é uma coisa que você não quer, mas você tem que levar. Não, você não pode. Sendo que não quero, então, mas você tem que pagar. Por você não levar a amostra grátis, você não vai deixar. O comerciante não vai cobrar menos da mercadoria. Então, Maya é a mesma coisa. O prazer material nunca vai vir sozinho. O sofrimento vai ter que vir. Assim como você não pede pelo prazer, o prazer vem automaticamente. Então o sofrimento também vem. Mas eu não quero essa amostra grátis. Vai vir, o sofrimento vem. A entidade viva sofre. E aí, por isso, ela desenvolve, às vezes, ela cai numa pseudo-espiritualidade de aversão. Maya, eu não quero isso, é Maya. Então a pessoa cai, entendeu? O oposto. Raga, Dvesha, aversão. E assim, dessa maneira, dentro desse processo de dualidade, a entidade viva continua a viver, e aí a Bhimini Vyasa, ela se apega
apesar disso, ela se apega a esta vida dual, esta vida se apega. Então isso é assim que Maya pode prender a entidade viva neste mundo material, que é parte do processo do Senhor de chacoalhar a entidade viva. E a entidade viva, quando ela cai na real, ela entende que alguma coisa está aqui. Então, por isso que o Dharma, a vida religiosa é importante, e é exatamente esta vida religiosa que caracteriza a vida humana. Porque nós não somos diferentes dos animais no que diz respeito a 4 atividades básicas, que é comer, dormir, defender-se e fazer sexo neste mundo material. Nós e os animais estamos fazendo. Por isso é dito no conhecimento védico, que essas 4 atividades são comuns aos homens e aos animais. Mas aquilo que distingue, Visheshan, aquilo que distingue o homem dos animais é que o ser humano pode tomar consciência do Dharma. Então, Krishna, ele tem o Dharma. Então a entidade viva, quando ela toma consciência do Dharma, que são as leis da natureza, Krishna cria um mundo material, mas ele dá um manual de instrução de como você deve viver da melhor maneira, da maneira progressiva desse mundo material, para o melhor uso do mundo material. Então, o melhor uso do mundo material é nós entendermos que esse mundo material é dual e que nós não temos nada a ver com isso. Que nós não somos esse corpo material, que nós não somos essa mente, nós somos almas espirituais eternas. Então o Dharma, ele primeiro faz, tá bom, você quer viver nesse mundo material da melhor maneira, então nós vivemos da melhor maneira, e assim vivendo da melhor maneira, chega um momento e nós desenvolvemos arta, poder econômico, nós desenvolvemos cama, poder satisfação dos nossos desejos, e aí nós chegamos no ponto, nós nos frustramos, e quando nós ficamos frustrados por ter Dharma, arta e kama, aí nós podemos dar o salto do gato, né? Nós podemos transcender o mundo, buscar moksha. Esse mundo material, o conhecimento védico, que é o verbo, né? Que é o conhecimento através do qual o mundo material foi criado com o propósito ao qual ele se destina. Este mesmo conhecimento védico permite que nós possamos nos libertar e buscar o conhecimento de quem nós somos. Então, nesse sentido, o mundo material, ele é criado com esse propósito. E Krishna, dessa forma, ele não deixa a entidade viva desamparada. Ele também vem por esse mesmo conhecimento védico, que é utilizado para o propósito para Vritti Marga, criar o mundo material dentro do projeto de Maya, do funcionamento, também existe. É como se os Vedas são um manual de instrução, não? Que cria esse mundo material com o propósito, e um desses propósitos é cumprido por Maya, tá? Ele também tem, assim como o manual de instrução. O manual de instrução tem dois comandos, 2 mandamentos, ou seja, tem 2 instruções, melhor dizendo, no manual de comando mais importante, que é como ligar o aparelho e como desligar. Então, como ligar é o processo da criação material. Isso é muito bem explicado nos Puranas, o processo de sarga, a criação, a administração do mundo. Mas depois nós temos que buscar o conhecimento de como sair, como desligar eles. Então aí o mestre espiritual vem. Então, Paramatma, ele está no coração de Brahma para criar esse mundo material. Mas também Paramatma está no coração de Brahma como mestre espiritual, e portanto Brahma é o primeiro acharya das Sampradayas Vaishnavas, das Sampradayas do conhecimento espiritual. Então Brahma, nesse sentido, como um devoto, é uma da autoridade do conhecimento espiritual. Então, dessa forma, o Senhor Supremo vem dessa forma. Então, dessa forma, no começo, quando nós entendemos isso, nós desenvolvemos fé em Deus. Nós começamos a entender, puxa vida,
Krishna criou esse mundo material, Krishna nos deu esse mundo material. A gente começa a acreditar em Deus. E aí, mas nós não ficamos satisfeitos com o conceito de um Deus meramente karmacândico, um Deus apenas que supre o pão nosso de cada dia, um Deus que... Então aí, essa nossa fé em Deus tem que ser desenvolvida. E aí nós buscamos os devotos, que é o ponto exatamente da aula de hoje. O Senhor Supremo se manifesta nestes 6 princípios para, como mestre, poder levar-nos para fora desse pandemônio, que não é uma epidemia só de um vírus, mas a pandemia é a própria existência material. Então nós pegamos este vírus de Maia, esse vírus de pensar que eu sou o corpo, que eu sou minha mente, e tudo ligado ao meu corpo. Então, este é o verdadeiro vírus. Na verdade, apesar da nossa pandemia ainda não ter uma vacina, mas, felizmente, para essa pandemia de Maia, nós temos a vacina. Essa vacina começa na Sadhusa, no Swarupa Goswami explica. Sharadha, primeiro nós temos fé. E dessa fé leva-nos à associação com os devotos. A associação com os devotos implica manifestar o Senhor, manifestar o nosso desejo de associar-se com os devotos. E o Senhor Supremo, vendo isso, aí ele se manifesta. Por isso, esta misericórdia de Krishna, dele ter vindo como os mestres espirituais, que neste verso do Chaitanya Charitamrita mostra como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele veio junto com os devotos. Chaitanya Mahaprabhu, ele veio junto com as suas encarnações, no caso principalmente a Advaita Acharya. Ele veio junto com sua expansão plenária, que é exatamente Nityananda Prabhu, que é o próprio Balarama. Ele veio também na forma da sua Shakti espiritual. E ele veio pessoalmente, Swayam Bhagavan, junto com sua Swayam Shakti, Radha e Krishna como Chaitanya Mahaprabhu. Então, dessa forma, o processo da consciência de Krishna, ele vem para garantir que nós possamos, assim, evoluir até o ponto de que esta fé, que na associação dos devotos, ela amadurece, e é na associação dos devotos que essa fé cresce mais, porque se nós estamos com os devotos, o Prabhupada fala que a finalidade da associação de sadhu-sanga é permitir que nós possamos nos ocupar no serviço devocional de uma forma madura. O Sr. Prabhupada fala. Por isso que nós fundamos no Bhagavatam, terceiro canto, o Prabhupada tem um comentário que ele explica. Nós fundamos porque uma pessoa tem que se ocupar no serviço devocional na associação dos devotos e, portanto, nós fundamos essa sociedade internacional da consciência de Krishna. Porque se uma pessoa pensa que ela pode se ocupar no serviço devocional fora da associação dos devotos, ela está vivendo uma grande alucinação. O Prabhupada foi pesado em relação a isso. Fora do satsanga, fora da associação dos devotos, o nosso serviço devocional fica assim, caprichoso, fica especulação, fica sadismo, fica qualquer coisa assim. Uma alucinação, porque fora da associação dos devotos, o serviço devocional nunca amadurece. Porque é na associação dos devotos que esse serviço devocional ele fica maduro e nós queremos levar a sério a vida espiritual. E aí, se fazemos isso na associação dos devotos, praticamos o serviço devocional da forma como ele tem que ser praticado, da forma correta, as consequências disso surgem, que é exatamente Anartha Nivriti, limpeza do coração. Sem limpar o coração, sem limpar a consciência, não existe yoga. Por isso que o próprio sistema de yoga e meditação, Patanjali fala, Yoga Chitta Vritti Nirodha, yoga significa limpar a mente da consciência, então a consciência de Krishna também. Nós temos que limpar o nosso coração, Anartha Nivriti. Nós podemos ver que quando nós começamos a cantar, a servir a Krishna, a servir as deidades, servir ao Guru,
da forma correta, começa a vir as sujeiras começam a sair para fora. Por isso, às vezes, tem pessoas que não aguentam quando chegam nesse estágio, elas piram e falam, poxa vida, eu era tão bonzinho, eu era tão pacífico, agora que com os devotos é uma pandemônia, é loucura, eu fico com inveja. Então, como começa a sair para fora? Se está saindo para fora, não é para nós sermos dominados pela sujeira ou sair correndo com medo dela. Nós temos que continuarmos ainda na associação dos devotos, na prática do nosso sadhana, e aí a sujeira saindo. Então, limpar o coração. Por isso, um dos nomes de Krishna é Vasudeva. É Vasudeva, porque ele é o filho de Vasudeva. Ele nasceu como filho de Vasudeva. Então, essa palavra Vasudeva, além de significar o pai de Krishna, significa aquele estado de consciência pura, que é chamado Shuddha Sattva. O Prabhupada explica, esse estado de Shuddha Sattva, bondade pura, que a mente está livre de todos os vritis, de todos os anatas, de toda a dualidade desse mundo material, é chamado Vasudeva. E Krishna só mora numa consciência pura. Então, por isso, a Anartha Vritti é importante. Então, quando Krishna vê que nós temos fé nele, essa fé, nós queremos aumentá-la porque estamos com os devotos, e ainda queremos aumentar mais ainda, porque estamos querendo fazer o que os devotos fazem, serviço devocional. E que também estamos ali, não somos medrosos, não saímos correndo quando o lixo começa a sair, nós ficamos lá e agarramos, lutamos e queremos tirar essa contaminação. Krishna vê isso. Aí, você vê que a nossa fé cresceu, aí ela nos dá estabilidade. Nesta. Aí você se torna um devoto fixo. Nós não queremos associação com devotos avançados, devotos fixos. Então nós temos que nos associar com nós mesmos como esses devotos avançados, devotos fixos, nista, porque você se situa estavelmente na vida espiritual, sem abandonar aqueles princípios. Não é que você vai abandonar os seus devotos, não, agora eu já sou um devoto muito avançado, não tenho que me associar com os devotos, que os outros se associem comigo. Com devotos que são assim. Ele chega um momento que ele não gosta de se associar com devotos mais avançados, porque o falso ego aparece. Entende? Por isso, às vezes, por isso o princípio da vida espiritual, associar com os devotos, chama Priti Lakshana. Os sintomas da vida espiritual, porque a pessoa busca purificação, tudo, porque a pessoa se associa corretamente. Nós temos que nos associar, servir e adorar os devotos mais avançados que nós. Tá? Fazer amizade com os devotos que estão no nosso nível e ser misericordiosos e servir também no sentido de educar e guiar e tomar conta, cuidar dos devotos mais novos. É assim que vai ensinar a criança. Então, portanto, na associação de devotos, feito corretamente, sai a contaminação, vão indo embora. Eu não vou de um dia para a noite, é um processo que continua, esse processo é acumulativo. E aí alcançamos nista, e quando você fica estável, aí você desenvolve gosto. Muitas vezes, às vezes no começo da vida espiritual, vê um gostinho, que Krishna está com uma amostra grátis, para nós vermos no começo, quando a gente visita o templo, a gente é Bhakta Novo, é só isso, a gente marra prachada, tudo, os quintos, a gente fica isso, entendeu? Mas depois chega um ponto que aquele prazer que nos trouxe, realmente vai embora, e aí você tem que correr atrás. E isso é por conta do processo. Mas então, se esse prazer nista vem em decorrência de fazermos direitinho, aí nós podemos desenvolver a sakti, apego. Então aí quando chega nesse estágio, o coração começa as nossas emoções básicas, pela qual nós vamos nos relacionar com Krishna, se desenvolve. E essa emoção básica, ela assim, sendo cultivada da forma correta, ela cresce e desenvolve por Krishna. Então o processo da vida espiritual é científico, e ele tem que ser feito no contexto exatamente das diferentes manifestações de Krishna, como Guru, como
todas essas diferenças. Por isso que nós temos que estudar as escrituras, nós somos devotos a ouvirmos Krishna Katha. Krishna Katha significa a descrição de todos esses princípios do Srimad Bhagavatam. Então, eu acho que com isso deu para entender o contexto aqui que Krishnadas Kaviraj Goswami está descrevendo. Os próximos versos da sequência, eles vão esmiuçar todos esses princípios para nós entendermos muito bem. Esse capítulo do Charitamrita é básico para nós termos um conhecimento maduro para avançarmos espiritual. Então, podemos parar aqui. Se alguém agora... Nós podemos agora dar um tempinho para perguntas, tá? Da nossa aula, que se encerra às 9, lá pelas 9h15, né? Então, nós temos ainda uns 10 minutinhos para que vocês possam, assim, fazer perguntas, tá? Vamos dar uma olhadinha se alguém fez perguntas. A Manjari Bhava, Mataji, ela pergunta: angústia e ausência de perdão é um klesha? A angústia e a ausência de perdão. Eu acredito que a angústia, certamente, ela vem pelos kleshas, causado por diferentes tipos de klesha. Agora, a ausência de perdão, eu não posso dizer que seja um klesha, pode dizer que seja algo que nos torna, assim, suscetível a sofrer nos kleshas. Porque, na verdade, as pessoas que não perdoam, elas se sentem vítimas. Na verdade, ninguém é vítima, como Krishna explica no Bhagavad Gita. Karyakarana kartrite retro praktiruchate purusha shuka dukanam boktrito retruchate. Que nós não podemos, então, nós não temos controle sobre nada neste mundo, não somos agentes, nada, então ninguém também é agente. Na verdade, aquelas pessoas são instrumento de meu próprio mérito, é a minha associação com os modos da natureza material. Que vai fazer com que eu receba o resultado, porque a entidade viva, ela é a causa das ações desse mundo, é da natureza material. Portanto, ninguém é culpado pelo que eu estou sofrendo. Aquela pessoa, ela é o instrumento da natureza material. Por isso, então nós não podemos ter rancor de ninguém. Porque Krishna disse no Bhagavad Gita, agora a entidade viva, ela é responsável pelo seu próprio prazer e sofrimento. Então, se eu estou sofrendo na mão dessa pessoa, se eu estou sofrendo na mão dessa circunstância, não é culpa dela. Então, não é nem questão nem de perdoar. Primeiro de tudo, nós não temos nem que ter rancor. Porque se nós não temos... Uma pessoa que não tem rancor, ela não quer o perdão, ela não perdoa, ela não precisa perdoar ninguém, porque ela não tem ressentimento de ninguém. Então, a angústia desse mundo material vem consequência de nós termos a expectativa de que esse mundo material é perfeito, de que as pessoas são perfeitas. E, portanto, nós cobramos das pessoas, cobramos desse mundo e, portanto, nós não temos perdão, nós achamos que todo mundo é culpado, eu sou uma vítima. As pessoas gostam dessa mentalidade de pobre coitadinho. As pessoas não querem assumir a responsabilidade pela sua própria vida espiritual e, portanto, elas buscam arranjar algum culpado. Tá certo? Então, agora a Regina Coelho faz uma pergunta. Prabhu, o senhor poderia falar novamente sobre a representação do Panchatattva? Passei que escrevi certo, em relação a esses 6 princípios como mestre. Na verdade, estes 6 princípios, 5 deles inclui o Panchatattva. Qual destes 6 princípios que não está no Panchatattva? Que, na verdade, o Panchatattva também é ele, como esses 6 princípios, no geral, é o princípio do Guru, certo? Então, nós podemos ver que aqui, esses 6 princípios descritos por Krishnadas Kaviraj Goswami, que é exatamente o Guru, o mestre espiritual, e depois você tem os outros Isha Bhakta, que é o devoto do Senhor, que no Panchatattva é exatamente Srivas. Aí você tem Isha Avatara, que é a encarnação do Senhor, que no Panchatattva é a Advaitacharya. Aí depois você tem Tat Prakasha, a expansão plenária do Senhor Supremo, que é exatamente Nityananda. E depois nós temos Shakti Tattva, que é Gadadhara. E por fim, nós temos o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, então esses são 5. Então, o Panchatattva mais o princípio do Guru compõe esses 6 princípios, que na verdade são mestres de uma maneira assim, macro, mestre, certo? Então, acho que deve ter explicado bem. Essa também era uma dúvida que me deixou explicar. Então, vamos ver aqui.
Agora, o Prabhu Paulo o Bhakta Jordão, não? Ele fala: bom dia, Prabhu, muito obrigado por mais o tema de como a nossa fé se fortalece no dia a dia, na prática, quando mesmo por seguir as recomendações percebemos que os maus hábitos ainda persistem ao longo dos anos. Praticando a nossa fé, não se fortalece, porque esse resultado desejado não se manifesta. Ou seja, o resultado, se nós somos assim humildes, um devoto ele nunca se considera que ele está avançando, entende? Mas as pessoas veem, entende? O que torna, existem duas coisas, que é exatamente a estabilidade. O devoto ele não deve praticar as práticas do serviço devocional por algum motivo, pelos outros. Muitas vezes os devotos eles praticam para os outros ver, para inglês ver, mas isso não é importante. O importante é nós estamos satisfazendo ao mestre espiritual. Às vezes mesmo as pessoas têm opinião de nós do que é errada, e a gente fica tão assim indignado, não entende? Assim, revoltados, que as pessoas não consideram que eu sou avançado. Porque, na verdade, nós temos que entender que no processo da vida espiritual, nós estamos assim nos purificando, praticando, livrando os maus hábitos grosseiros, mas daí esses mesmos maus hábitos grosseiros, eles ainda existem em forma sutil, como pratista, púdia. A pessoa ela quer ser adorada ainda, ela quer ser reconhecida, prestígio, fama, adoração. Então essas contaminações sutis, elas tomam conta às vezes dos devotos, e ele acha que não, porque ele é sério, eu sigo os princípios, não fumo, não bebo, não saio com mulher, eu não como carne. Então às vezes os devotos ficam orgulhosos e querem ser reconhecidos, quer prestígio, quer fama, quer adoração. Aí aquele famoso devoto que ele não entende, às vezes, o princípio de humildação que a consciência cristã nos leva, e fala, na verdade, por exemplo, o Vai Prabhupada fala, um devoto deve sempre ver o outro devoto como Prabhu. E uma devota, porque as devotas também são Prabhu, Prabhupada fala. Um outro Vaishnava, não importa a posição que ele esteja, seja devoto, devota, brahmachari, sannyasi, brahmana, não importa, um outro devoto, eu tenho que ver como um Prabhu mestre. Mas o devoto nunca se vê como Prabhu. Por isso tem aqueles devotos, assim, não sei como descrever, completamente neófitos mesmo, assim, às vezes, que se chama de Prabhu. Aí eu chego pro devoto e falo, oi, Prabhu. Eu falei, oi, qual é o teu nome? O meu nome é Prabhu Jordão. Isso é arrogância, mas o devoto nunca se chama de Prabhu. Eu já vi devotos que assinam, eu sou Prabhu. Eu sou Prabhu Lokasakshi. Eu sou Prabhu Lokasakshi. Eu sou Lokasakshi Dasa. Eu sou servo de Cristo. Essa visão é importante para que nós não possamos cair vítima e ficarmos presos nas contaminações mais sutis de querer ser adorado, prestigiado. Então certamente a nossa fé não vai embora. A nossa fé vai embora, a nossa fé pode ser destruída com a ofensa do elefante louco. É dito que eu tenho minha hortinha aqui em casa, e quando eu esquento a cabeça, o cachorro vai lá e começa a cavocar, e o gato vai lá, usa como banheiro. Então a gente fica, imagine, então, se um bichinho pequenininho assim imagine se um elefante entra na minha horta. Então, por isso existe um chamado ofensa do elefante louco, que é ofender os devotos. Ofender os Vaishnavas. Mesmo que os Vaishnavas às vezes tenham defeitos, é perigoso. Se você não está numa condição hierárquica, administrativa, que precisa tomar conta de uma comunidade, e você tem às vezes o dever de corrigir os devotos, você não está nessa posição, nunca ofende, nunca critique, nunca deixe que as pessoas sejam resolvidas. Então por isso que a ofensa significa ofender os devotos, blasfemar os devotos. Então, às vezes, nós estamos cometendo essas coisas e o serviço devocional, da forma pura, não se manifesta. Para que bava, nós entramos nessa plataforma do serviço devocional fluir puramente, nós temos que ter chegado ali. Tá bom? Então, acho que, vamos ver se tá certo? Vamos ver se, para explicar,
expansão plenária, eu já expliquei rapidamente, a expansão plenária significa aquela expansão de Krishna que é igual a Krishna. Nós, as entidades vivas, também somos expansões de Krishna, mas somos expansões separadas. Somos expansões limitadas de Krishna. Enquanto Balarama, por exemplo, ele é o próprio Krishna, apenas com outra cor. E é o próprio Krishna que se sente servo dele. Por isso Balarama serve a Krishna, mas ele é uma expansão plenária. Tanto que quando Balarama foi em Vrindavana, ele também, lá, todas as pessoas viam ele como Krishna, de uma forma. Então, expansão plenária significa que os anshas, Krishna se expande de uma forma que é ele mesmo, às vezes com um nome diferente, um propósito diferente, mas ele é Deus. É diferente das entidades divinas, que são expansões limitadas do Senhor Supremo. Tá bem? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Acho que Jaya, acho que... Então, acho que... Bem, já chegou na hora de nossa aula terminar. Eu acho que não há mais perguntas, tá? Espero que eu possa ter ajudado vocês no seu progresso espiritual, apenas sendo papagaio das filosofias de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é nosso mestre e, portanto, nós temos que sempre ouvir o Srila Prabhupada direta e indiretamente, nos associar com o Srila Prabhupada nos seus livros e tentar nos associar com aquelas pessoas que são servos do Srila Prabhupada, e dessa forma nós podemos servir a Deus. Então, muito obrigado pela participação. Então, todas as glórias de Srila Prabhupada. Hare Krishna.